E aí, galera do Fala Rony, né? Esse canal que a gente quer que cresça bastante, né? Que a gente possa passar uma mensagem bacana. E aí, qual é o assunto de hoje, né? Qual é o assunto preparado para hoje? E frente a essa dinâmica proposta aqui nesse canal é a gente falar sobre as coisas, né? É exatamente isso. Fala Rony literalmente a gente ter a possibilidade de poder falar sobre as coisas que a gente já colocou aí no vídeo de abertura, né? Então vamos lá. O assunto de hoje a gente gostaria de tratar sobre a dinâmica de desmatamento no município de Altamira, nos municípios da Amazônia de uma forma geral. Percebam, a gente tem um código florestal, né, aprovado em 2012. Mas se a gente observar a coisa mais para trás, um pouco, a política nacional de meio ambiente, né, a coisa é mais antiga. E por que eu estou falando e estou me remetendo a essas questões? É que a coisa do desmatamento no Brasil, ela tem um alvo principal. Aliás, dois grandes alvos principais, mas um já deixou de ser mais o foco, apesar de ser alto também. A gente tem e percebe muito mais atenção ao desmatamento na Amazônia. O desmatamento no Cerrado, ele também é um desmatamento importante, né? Mas ele não tem o peso que tem o desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia ela está literalmente no foco do debate a nível internacional. E aí percebam que se a gente pega os gráficos de desmatamento, né, e aí talvez hoje o dado mais confiável para que a gente possa medir essa dinâmica do desmatamento são os dados do INPE, né, o PRODES. Então, a gente observa que esses dados de desmatamento, por mais que você reprima, né, e aí a gente vai tratar sobre as repressões de crimes ambientais na Amazônia, né, principalmente o desmatamento, e a gente vai tratar, mas nesse momento é falar sobre o desmatamento, né, e trazer uma percepção que a gente tem quanto amazônida, quanto moradores dessa região. O desmatamento ele nunca foi freado na Amazônia, né? Apesar de que alguns governos, e aqui neste vídeo a ideia não é falar sobre posicionamentos políticos, né? Por mais que alguns governos vendam essa ideia de que, olha, no meu governo o desmatamento diminuiu, olha, no meu governo, né, o desmatamento evoluiu, enfim, tem esse papo, né? Mas o desmatamento na Amazônia ele nunca diminuiu, né? Ele não diminui na realidade, né? Não diminui, e por mais que seja leviana a minha afirmação, eu tendo a acreditar que não irá diminuir, né? Essa é a grande questão. Então, assim, se alguém vai se sentir frustrado com essa afirmação, eu tenho meus elementos e eu pretendo deixá-los de forma muito clara nesse vídeo. Bom, Rony, por que não vai diminuir o desmatamento na Amazônia? Porque no governo atual ele tem dito que o desmatamento diminuiu sobre um preço alto, né? Sobre um preço alto. Muita repressão, né? Uma diminuição violenta no que diz respeito à regularização fundiária, que será tema também aqui nesse canal, tratarmos disso. Mas o grande ponto que eu coloco opa, quando faltar dinheiro para repressão,
Quando faltar dinheiro para as megas operações, o que vai acontecer? Desmatamento explode de novo. É simples. Então, perceba que a grande questão é que a gente tem um contexto social que é interdependente do desmatamento. E aí, aqui, eu não vou colocar por categorias, tá? Mas falar que o desmatamento ele tem uma relação de interdependência com as populações que aqui vivem, né? Seja elas populações tradicionais, sejam elas não tradicionais, né? Todas dependem do desmatamento, porque não há na Amazônia ainda, de forma global, um desenvolvimento, uma política de desenvolvimento, mais assim dizendo, um projeto de desenvolvimento que amparem as populações que aqui vivem, né? Que aqui vivem. Então, a necessidade do pequeno ao grande, do maior detentor de área ao menor detentor de áreas, vai passar pelo desmatamento, mais cedo ou mais tarde. Então, é isso assim, né? Essa é uma questão factual. Você vai perceber isso na década que nós estamos vivendo, você vai perceber isso na década passada e nas décadas que você queira analisar. E por mais que há, por parte do governo, um enfrentamento, acordos internacionais, né, fortes, para viabilizar a repressão e tudo mais, eu cheguei a uma conclusão de que o desmatamento ele seja o último grito de guerra, sabe, de misericórdia ou de subversão das populações que vivem na Amazônia. Porque perceba o que acontece. As pessoas que não entendem a dinâmica da Amazônia, né, que não entendem como isso aqui funciona, apesar de achar que entendem, fazem acordos internacionais, né? E aí eu vou fazer uma provocação, né? Por que o produtor rural da Amazônia tem que proteger 80% do imóvel rural e o produtor rural do sul do Brasil é 20%, né? Por que essa disparidade territorial? Qual outra legislação no Brasil é segmentada por territorialidade? O assassinato no norte do Brasil tem a mesma pena que o assassinato no Rio Grande do Sul, estelionato, crime de trânsito, e por aí afora. É só uma provocação para você entender por que no bioma Amazônia os nossos produtores rurais têm que preservar mais, né? E ainda digo mais, quando a gente pega o marco legal de 2008, estabelecido no Código Florestal de 2012, né, definindo o que é área consolidada para o que não é área consolidada, né, ou área antropizada, a gente percebe que é só um marco temporal, sabe? Talvez para as regiões mais consolidadas do país,
Isso tem algum tipo de significância, né? Nossa, 2008 é um bom marco temporal. E aí eu vou fazer novamente uma provocação, porque assim, as provocações, elas nos ajudam a fazer a reflexão, né? Nos ajudam a fazer reflexão. O marco temporal de 2008, ele faz muito sentido se você pegar, por exemplo, a região de Itabuna, se você pegar o município de Salvador, né? Que tem 500 anos de ocupação territorial, tá? Vamos falar de alguns municípios do estado de São Paulo, 400 anos. Vamos falar de algumas regiões do sul do Brasil e até mesmo porque do Nordeste brasileiro, né? Isso faz total sentido, né? Regiões, espaços territoriais que estão sob uso, né, há 200, 300, mais ou menos tempo do que isso. Agora, quando você fala de regiões que o uso, né, de forma mais colonizadora, por assim dizer, de edificação, de transformação do território, né, é de 50 anos. Como é que eu vou definir um marco temporal de 2008? Né? Isso é insano do ponto de vista da dinâmica territorial. Né? Isso não é uma coisa plausível de forma alguma. Então, a reflexão nesse sentido é porque, vejam, né, de forma muito direta, enquanto o marco temporal for 2008, o desmatamento vai continuar na Amazônia como única alternativa. E isso está diretamente associado com a forma de detenção das terras, né? Que é a posse, que é tão discutida aqui na Amazônia. E a gente vê no desmatamento a única forma de consolidar esse espaço. Porque, bom, de um lado, a gente tem uma política fundiária que, no que diz respeito à Amazônia, ela é um completo desastre, né? Ela é um completo desastre, porque ela não garante hoje o que tem sido feito, e aí sem falar de governo A ou B, eu estou falando da Amazônia, né? Da territorialidade da Amazônia. A política fundiária, ou ainda, né, a política de transferência das terras públicas para o ente privado, ela é um completo desastre, porque ela não garantiu até agora, né, a transferência dessas terras, gerando garantia jurídica, né, para as pessoas que aqui estão. Porque não pense que as pessoas estão investindo dinheiro e tempo aqui. Não é isso, cara. E é isso que as pessoas que não vivem aqui não conseguem entender. As pessoas estão investindo a vida na Amazônia. O processo de colonização da Amazônia, ele é um processo em que o preço das terras não está sendo pago com dinheiro, está sendo pago com a vida das pessoas. É muito difícil a gente ter que discutir essas questões, mas me atendo à questão do desmatamento, né? Eu ainda gostaria de fazer uma previsão. Uma vez que o preço é muito alto para você ter uma terra na Amazônia, o preço que se paga é muito alto. Uma vez que o Código Florestal
marginaliza os produtores rurais da Amazônia, que, vamos lá, esses caras são os detentores da Amazônia, sabe? É os caras que estão aqui na Amazônia. Não vai dar certo, assim, ó, não vai dar certo nunca a política ambiental no que diz respeito à Amazônia, porque os caras querem definir a legislação eu vou colocar a direção que a Amazônia deve seguir de longe, velho. Os caras querem proteger a Amazônia de longe, entendeu? A 3.000 km de distância. Mas não vai proteger, entendeu? Não vai. Vocês não vão dar conta, né? E aqui perceba que não é que eu estou incitando o desmatamento. Não, isso é uma análise profunda das questões sociais, né? Isso é uma análise profunda, isso é fruto de análise da dinâmica social da Amazônia. Enquanto tem gente aí focado em entender outros aspectos, né, tem outras pessoas tentando entender essa dinâmica sem tanto julgamento. Né? Então, assim, a Amazônia vai ser desmatada. E não só no município de Altamira, como em outros municípios, a gente só vai conseguir conter o desmatamento, né, transformar o município de Altamira num município com baixos índices de desmatamento, quando a gente zerar o que tem para ser desmatado. É isso, cara. É simples assim. Qualquer coisa diferente disso vai ser investimento de tempo, dinheiro, energia, né? A supressão de valores, a supressão de direitos e por aí afora. Essa é a grande questão. Esse é o ponto central. Quando a gente entender este ponto central e a gente começar a traçar as políticas a partir desta ótica, a gente vai começar a entender e a propor políticas mais efetivas para a gestão da Amazônia. Então, a questão é o seguinte, assim, o assunto ele rende, na verdade, daria para fazer facilmente um podcast, né, sobre o assunto, 3, 4 horas, sobre o tema do desmatamento, mas eu acho que eu consegui ser central no que diz respeito à dinâmica do desmatamento e o nosso olhar sobre o desmatamento na Amazônia. E eu convido a todos, né, que possam fazer comentários aí sobre o assunto para que a gente possa discutir mais sobre isso no futuro. E deixo aqui meu abraço e vamos que vamos. Valeu!